Salve! Você está no terceiro milênio e a cultura do terceiro milênio é a cultura racional contida nos livros Universo em Desencanto. Nos vídeos anteriores, nós estivemos aqui buscando dar um tratamento de alerta. Na verdade, nós estamos aqui para equacionar todos os problemas do mundo, mas mostrar que eles têm solução. E estivemos no vídeo penúltimo, ou antepenúltimo, perdão, nós falamos aqui sobre a materialização e a desmaterialização das três energias. No penúltimo, mas procurando chamar a atenção nesse antepenúltimo vídeo, que existe um outro sentido da desmaterialização do habitante do mundo racional, que é uma outra energia, e não aquelas três que determinam o sentido da vida e da morte. No penúltimo vídeo, começamos a buscar o sentido do agente causador de tudo isto, de todos esses ciclos, né, de materializações e desmaterializações. Ou seja, buscando, na verdade, traduzir numa linguagem que está no livro Universo em Desencanto, mas buscando também, hoje nós vamos buscar aqui uma semelhança para a linguagem daquilo que nós já conhecemos, da parte espiritual. Na verdade, o antes do ser, quando nós falamos no nosso penúltimo vídeo, sobre o antes do ser, nós só não dissemos que é o espírito, o verdadeiro espírito humano, e que nós podemos ver isso de formas diferentes. Então, hoje aqui, neste nosso vídeo, pretendemos, aqui em nível bastante descontraído, como sempre deva ser, dar tratos a este aspecto do verdadeiro espírito humano, do verdadeiro espiritismo, sem deixar de falar dos espiritismos nas suas diferentes formas que foram apresentados até hoje para nós. Então, vamos começar aqui com o nosso amigo Edivaldo. É verdade. A humanidade sempre procurou se esclarecer, e os desbravadores desses esclarecimentos foram as religiões que começaram, então, a informar a humanidade como as coisas aconteciam e procuravam explicar. Então, devemos ter muito respeito por esses desbravadores. Vou ler aqui um trecho do livro que ele diz: todos que trabalham para o bem da humanidade, todas as religiões, seitas e doutrinas, merecem o respeito de todos, porque foram os iniciantes, desbravadores para o caminho da civilização. Por isso, tudo que existe, existiu e existe, foi necessário e preciso existir para melhorar o estado de todos, que na fase que ninguém tinha instrução, eram ferozes, eram verdadeiras feras humanas. Então, para amansar o povo, domar o povo, e se tornarem animais racionais, domésticos, para chegar a essas alturas, enfrentar o tudo, e tudo isso merece o respeito de todos. Nós, como estudantes de cultura racional, também não somos o top da fase racional. Nós procuramos esclarecer dentro do que está no nosso alcance. Mais adiante, chegarão os aparelhos racionais prontos, nascidos prontos, recuperados. Nós somos aparelhos racionais em recuperação. Estamos em recuperação. Então, não estamos capacitados a responder tudo, mas procuramos nos esforçar e esclarecer às pessoas o que é a cultura racional e qual é o objetivo da cultura racional, esclarecendo alguns pontos interessantes da cultura racional. Às vezes, adequadamente, esclarecemos as pessoas. Às vezes, as pessoas acham que não foram bem esclarecidos, mas nos desculpamos, mas não somos ainda os aparelhos racionais puros, prontos. Somos aparelhos racionais em recuperação. Estamos em recuperação. Mais adiante, nascerão aparelhos prontos, aparelhos recuperados, aparelhos racionais puros, limpos e perfeitos. Esses terão, então, a missão de continuar a nossa missão. Nós somos iniciadores, somos desbravadores da fase racional. Mais adiante verão melhores palestrantes. Não, os palestrantes principais estão aí, são os mesmos. Agora, os aparelhos é que mudam. Então, nós estamos nos preparando, estamos procurando sintonia com os palestrantes oficiais. Às vezes conseguimos, às vezes não, porque o campo elétrico, magnético e racional. As energias trabalham. Palestrantes invisíveis, que são os reais, né, Edivaldo? Os verdadeiros palestrantes são os invisíveis. Esses estão aí para nos ajudar, mas às vezes
a gente não consegue a sintonia, entendeu? Nós ainda estamos no analógico e eles já estão no digital. Existe um vídeo, inclusive, nas redes sociais, falando uma criança, muito bonitinha até, por sinal, falando que... Leonardo. O Leonardo, né? Não marquei muito bem. Leonardo Bolshoi. Isso. E ele falando que cada um de nós é um boneco. A alma, ele fala que a alma é que é o verdadeiro jogador. E nós somos o boneco do jogo. E nós somos do videogame. Então, nessa perspectiva que as novas crianças já vêm mais preparadas, eles falam com muita simplicidade aquilo que nós somos. Que antigamente nós achávamos que nós éramos o máximo. E hoje as crianças sabem que são apenas um boneco do jogo. Que quem está jogando o boneco é a verdadeira alma. Ele já está chamando de alma. Que é o verdadeiro espírito racional, que o racional superior está mostrando quem é este verdadeiro espírito, que é a vida eterna. Mas ele está mostrando que este espírito não é uma singularidade, não é uma individualidade, é onde a gente deva explorar bem este sentido, porque a criança, por enquanto também, ela só está sabendo que ele traduziu em alma. Essa alma aí ficou todo um desconhecimento, mas já não deixa de estar certo. Acho que a gente já venceu a primeira barreira. Olha, nós não somos nada daquilo que nós pensávamos que éramos. Nós somos provisórios aparentes, não temos nada de valor. Então, nós temos que cativar não aquilo que julgamos como posses materiais, riquezas, prestígio, vaidade, etc. Nós temos que priorizar o que está antes do ser. Que o antes do ser é o que vale, que é a alma. E o que vai continuar, né? Porque o habitante ele vai continuar. Ele não para naquele corpo. A morte não é uma realidade. Ela é uma ficção, porque morreu não acabou. A vida continua, o jogo continua. Só aquele boneco que dançou. Mas o comandante, o habitante do mundo racional que está materializado naquele ser, ele continua. No próximo game, no próximo jogo, ele aparece já com novas perspectivas e novos entendimentos, e num grau mais adiantado. Pois então, exatamente é onde entra. O antes do ser é que é o jogador. Para a gente traduzir a linguagem do Leonardo. Vamos chegar na o antes do ser que o antes do ser que o racional superior fala no livro Universo em Desencanto se encaixa muito bem nessa coisa da alma que aquela criança muito bonita, por sinal, adorei. Você tem uma linguagem muito simples e objetiva e clara, fala muito melhor do que todos nós aqui juntos. Né? Tudo bem, mas eles estão prontos para falar isso, e de forma simples. Mas também não elucidou ainda, porque ele simplesmente resumiu no infinito o conceito de alma. E aqui, com todo respeito ao meu amigo Leonardo, que já está bem evoluído, quisera eu começar da onde ele está começando, mas quando ele ler o livro Universo em Desencanto, que chegar nesse trecho das sombras, causa e efeito e origem, ele vai então perceber e decifrar e decodificar com muito mais facilidade, com muito mais rapidez também, porque ele já saberá que é o jogador, quer dizer, não é o boneco que vai resolver a situação. Quem vai resolver a situação? Então, o antes do ser, a solução da vida, está no antes do ser e não no boneco. Doutor Carlos vai expressar agora o seu parecer, procurando agora uma sintonia com os palestrantes oficiais. Essa é boa. Essa é a realidade real. A realidade aparente, a gente só vê os aparelhos, né? Nós estamos na fase de aparelho astrológico racional. Por quê? Porque todos são um centro astrológico. Esse centro astrológico, que nós somos realmente enquanto estamos aqui materializados, o povo chama de aura, mas os antigos chineses já chamavam de Qi, né? Qi pelos japoneses, prana pelos indianos, pneuma lá no tempo de Hipócrates, os gregos, é a mesma coisa, os kardecistas chamam de perispírito. Cientistas modernos começaram a chamar, já há algumas décadas, de modelo organizador biológico, agora está na moda, entre aspas, com todo respeito, é biocampo quântico. Essa é a linguagem mais moderna que eu já vi, assisti, vídeo. Palavrão. Palavrão, porque é uma expressão complexa, né? Para o povo é um palavrão. Mas o que é isso? Isso aí são as 7 partes. O racional fala que nós somos compostos de 7 partículas. Esse
centro astrológico é composto por 7 partículas, por isso que, com o tempo, a humanidade tinha que chegar a se conhecer e saber que somos feitos por essas 7 partículas, e aí encontrar a imunização racional, que aí vai saber antes das 7 partículas, o antes do ser, que é para onde nós temos que fazer, por onde voltarmos, né? Doutor Carlos, resumindo, no sentido das coisas que estamos querendo dizer, nós somos consequência de Deus, nós somos consequência da natureza e nós somos consequência de nós mesmos. Perfeito. São os 3 raciocínios formadores do ser humano. São linguagens diferentes, No 5º volume da obra, só para referendar essa abordagem de centro astrológico, né, ligando no assunto, relaciona direto com mecânica racional, e nós estamos aqui pisando na mecânica material, né? O racional, no 5º volume, diz que aqui tudo que se diz de mentira, aí está a energia magnética. E a energia elétrica natural dos astros, que é a maior força aí entre vós, porque é essa que compõe a nossa aura, por isso somos júris condensados, materializados, mas júris condensados. E aí entra a palavra espírito. São Tomás de Aquino, um dos maiores doutores da igreja, ele fez uma campanha para a igreja católica, para a teologia católica cristã, isso lá nos anos 1100, aceitar novamente a astrologia, porque as reações e sentimentos humanos não provêm do puro espírito. Então, são reações de ódio, de ciúme, o puro espírito não pode ter essas coisas. Assim como coisas da mecânica material, a pessoa comeu uma salada lá com salmonelose, tem uma diarreia mecânica material no corpo. Agora, esse puro espírito que está materializado, é preciso discernir esses 3 raciocínios que a gente estava falando no vídeo anterior, você, né? Não só os 3 raciocínios, como as 3 mecânicas, que é a forma de interagir. Na linguagem simples da criança, do boneco, é o jogador, né? A alma é o jogador, a pessoa é o boneco, mas tem todo um sistema, um software e um hardware para que o jogo possa, que é a tal da PlayStation, né? Tem que ter uma PlayStation, tem que ter alguma coisa para que a coisa possa acontecer, para que o jogador possa jogar. Então, para que haja o jogo com o boneco e o jogador, ainda tem que ter toda uma estrutura organizacional e essa coisa toda. Então, o raciocínio ele é lógico, é o puro espírito do ser humano e está em harmonia com todas as formas conflitantes do espiritismo que até então foram desenvolvidas de forma estanque. O kardecismo é uma forma estanque de estudo do espiritismo. A Umbanda, que eu falo de conhecimento, não da prática de Umbanda materialista, coisa de terreiro. Estou falando da Umbanda. Ela é também uma outra forma de espiritismo, muito evoluída, mas que ainda criam-se antagonismos entre o que é o espiritismo de Umbanda e o espiritismo de Kardec, que Kardec também veio com... Tem a história do kardecismo, não vou entrar em detalhes aqui, mas quem estuda deverá compreender que não é apenas um espiritismo, não é apenas um outro espiritismo, e nem tampouco o não espiritismo, porque para cada espiritismo antagônico sempre tem a possibilidade do não espiritismo. Então, eu creio que neste vídeo nós vamos poder alongar, vamos alongar este vídeo um pouco, porque o assunto vai ficar quente, para não deixar para a próxima semana. Então, nesta sequência da questão espiritual, nós temos uma seção do conhecimento humano tratando de uma forma certa, uma parte, outra seção do conhecimento humano tratando de outra forma certa também, mas somente uma parte. E a cultura racional vem mostrar que os dois estão certos, aqueles contraditórios estão em pleno acordo, quando a cultura racional complementa e dá a informação que estava faltando, que é da terceira parte, ou da primeira, na verdade. É verdade. É porque as civilizações, elas se desenvolveram em separado. A Ásia desenvolveu o seu conhecimento, a Índia, a Europa. Então, cada um na sua região. O Ocidente, o Oriente. Então, de acordo com o desenvolvimento de cada civilização, eles têm um entendimento do que é o espiritismo,
como as coisas foram explicadas para eles. Porque são partes diferentes, são culturas diferentes, são energias diferentes, é um contexto diferente. Agora, na fase do terceiro milênio, com a civilização já plena, com a internet, tudo converge para um ponto só. Então, seja de que forma for o espiritismo, eles convergem sempre para um ponto de que existe uma força superior a tudo e a todos. Isso em qualquer religião está bem claro. Existe uma força superior a tudo e a todos, e é dessa força que emanou todo esse mundo. E é para essa força que todo esse mundo retornará. Já foi até falado aqui, o professor Horta comentou sobre isso, né? Viemos da água e retornaremos à água. Uma água pura, limpa e perfeita. Viemos da planície, vamos retornar à planície. Essa civilização do terceiro milênio, ela veio juntar todas essas culturas, colocando na imunização racional, na racionalização dos povos. Por isso que chama-se racionalização dos povos. É a união dos povos, a união de todos os povos numa linha só, num contexto só, de união. Não importa se ele é Alá, se ele é Jesus Cristo, Jeová, Buda, todos convergem para o mesmo ponto. Existe uma força superior a tudo e a todos, todos vieram dessa força, todos retornarão a essa força, a essa energia. E assim sendo, a cultura racional vem ilustrar de forma clara, objetiva, sem contestação, sem colocar ninguém contra a parede, sem impor nenhuma condição. A cultura racional, ela é a favor de todo conhecimento da forma que foi, porque foi necessário ser da forma que foi. Perfeitamente. Isto está expresso, é líquido e certo. A cultura racional consagra todo o conhecimento que foi desenvolvido pelo pensamento e pela imaginação, porque foi extremamente necessário. E complementa justamente essas secções que foram necessárias ser diferentes para promover o conflito, que a finalidade era essa mesmo, mas não era para a gente se destruir. O conflito das ideias foi necessário para construção, lapidação e aprimoramento, e aperfeiçoamento, né? Para chegar ao mesmo ponto. O ponto em comum sempre é a harmonia. Então, por isso que os estudantes da cultura racional usam o branco, porque o branco simboliza a paz. Seria a convergência de todas as cores e a convergência de todos os povos para um ponto só, que é a harmonia, a harmonização dos seres, a harmonização dos povos, para ver estamos num contexto bem mais razoável do que aquele do fanatismo, de que eu estou certo e então por eu estar certo eu vou matar o meu irmão porque eu estou certo. Então não há razão em se matar o irmão porque está certo. Se se matou, não está certo. Isso era o fundamentalismo. Isso é o fundamentalismo. Isso está ultrapassado. Todas as religiões já chegaram a essa conclusão que não é mais necessário esse fundamentalismo. Há uma flexibilização, né, das doutrinas, procurando então a harmonização entre todas. O que é de importância notar que o antes do ser, que o racional mostra essa equação para resolver todas essas questões do desenvolvimento espiritual e agora a racionalização, ele prova e comprova, na sua linguagem simples, com uma linguagem simples metafísica, que aquilo que eram. Vamos agora nos perguntar, nós aqui que somos estudantes, e você que também, que já leu o livro, ou que vai ler o livro, quando for ler, preste bem atenção, que se o antes do ser é a sombra daquilo que eram, o que eram? Eu tenho uma resposta rápida. Doutor Carlos, posso dizer que o que eram era um foco de luz? Quer dizer, o foco de luz é a sombra do antes do ser, porque o foco de luz, como que se forma? Pela reunião das virtudes de uns tantos racionais que, progredindo por conta própria, as virtudes deles são reunidas num foco de luz. Então, o antes do ser, ou melhor, o antes do ser, que tem uma sombra daquilo que eram, o que eram é um foco de luz. Então, o foco de luz é que dá sombra ao antes do ser. O que foram? A sombra daquilo que foram. O antes do ser é a sombra daquilo que foram. O que foram? Os racionais
progredindo e perdendo virtude, degenerando e se transformando dentro de uma planície. É aquilo que foram, para gerar o antes do ser. E a sombra de onde saíram, que é dos corpos puros, limpos e perfeitos. Então, aí está respondido, na linguagem da lição do primeiro volume, da obra Universo em Desencanto, que você pode observar. O que éramos? Um foco de luz, onde todas as virtudes estavam reunidas. O que fomos? O que foram? Era os racionais perdendo virtudes. E essas virtudes foram se reunindo. Por isso é que ele fala da sombra da sombra. Então, as virtudes que foram se reunindo no foco de luz, elas vão formar a outra sombra embaixo. Mas, primeiro, elas se reúnem. E que virtudes são essas? O que é isso? É a vida de uns tantos habitantes do mundo racional que são Deus. Porque são filhos de Deus. O mais que puro espírito. Eles não são espíritos, são habitantes. E esses habitantes se extinguem. E o mais bonito disso tudo é que estes tantos habitantes que perdem as virtudes, que formam um foco de luz, que o foco de luz passa a transformar todo aquele contexto de massa, de energia, que o racional usa a palavra planície. Então, vejam só, uns tantos habitantes do mundo racional vão à extinção. Ele não usa a palavra morte. Ele não usa a palavra morte. Os habitantes não morrem, mas eles se extinguem. Então, eles deixam de ser aquela forma que foram, que eram e de onde saíram. Porfírio, e aí nessa explicação, você fala do semelhança de Deus, porque todo mundo fala, nós somos a semelhança de Deus. Mas que semelhança é essa? Um terço. Nós somos a semelhança de um terço. Então, aonde a gente começa a rezar os terços certos. Porque o raciocínio é tripartite, ou seja, 3 partes. É essa que é a grande questão que eu quero. Eu sei que você falou, mas eu vou conduzir no outro sentido, que é para a gente compreender a questão das sombras, que é do antes do ser, porque quando a gente entende que toda a organização dos seres orgânicos é uma sombra do antes do ser, e o antes do ser nós resumíamos como uma alma, um espírito, o racional superior dá toda a composição do antes do ser, como foi formado, que isto não está na Bíblia dos homens, está na Bíblia de Deus, porque a Bíblia de Deus é uma só. Mas só que ela foi feita em 3 milênios. Mas aí é a Bíblia de Deus, não é a Bíblia dos homens. A Bíblia dos homens cada um fez do seu jeito. Tem o velho, tem o novo, e essas coisas assim que vão mudando de acordo com o tempo. Mas a Bíblia de Deus é uma só. E esta é do 3º milênio. O Universo em Desencanto é a Bíblia do 3º milênio. Mas, para explicar em outros vídeos. Então, a questão é, o raciocínio tripartite, em 3 partes, o que era, o que foram e de onde saíram, essa questão está respondida na própria descrição do livro Universo em Desencanto. Eram um foco de luz, foram racionais perdendo virtudes e de onde saíram que eram puros, limpos e perfeitos, verdadeiros deuses. Eram semelhantes a Deus lá no mundo racional. Exatamente. E o antes do ser, que então é formada uma construção pelo verdadeiro Deus, e aí é que vem as diferenças ideológicas do Espiritismo, que cada um encontrou no Espiritismo uma forma de esclarecer a coisa, e aí vem essas diferenças. Por quê? Com esta leitura do Universo em Desencanto, a gente percebe exatamente o raciocínio causal, que é eterno, incriado, ele apenas se transforma. E esta visão de um espírito incriado é uma visão contemplada fundamentalisticamente, vamos dizer assim, desculpe a palavra, mas saiu agora, por Wilson da Mata, que ele, no seu livro Umbanda de Todos Nós, ele contesta a versão kardecista da criação de espíritos. Ele é que faz essa contestação no livro Umbanda de Todos Nós, que é uma referência aqui, que se alguém tiver oportunidade, muito boa para entender o espírito que se transforma pela transformação da planície. Então, é o espírito contemplado pelo estudo da Umbanda, da verdadeira Umbanda, o conhecimento. O Baldi também confirma isso. O Pietro Baldi também confirma isso, que todos os espíritos foram criados de uma vez só, em outro plano, mas de uma vez só. Não há criações sucessivas. Exatamente. E Kardec também está absolutamente certo quando ele fala de uma criação de um espírito, agora sim. Agora eu posso falar isso, porque antigamente eu não poderia falar isso não, que o Sr. Manuel até puxava minhas orelhas. Mas hoje eu posso falar, porque
tem essa fundamentação do livro. Há uma criação de um raciocínio feito pelo verdadeiro Deus, e foi ele que me disse isso, o senhor Manuel. Que raciocínio é esse? O raciocínio de Deus que está em todos os espíritos que se transformaram. Então tem um raciocínio que acompanha a deformação e é esse ao qual Kardec se relaciona. Kardec se relaciona ao espírito criado pelo verdadeiro Deus para acompanhar o espírito que se transforma. Não sei se vocês estão acompanhando a ideia básica do que é as duas correntes do espiritismo conflitantes que a cultura racional prova e comprova agora que as duas estão certas. Na mesma linha, podemos também dizer que criacionismo e evolucionismo estão de pleno acordo dentro da cultura racional. Na cultura racional, no desenvolvimento do raciocínio, não há contradições de criacionismo nem de evolucionismo. Porque nós temos a revelação do ponto primeiro, do primeiro ponto. Porque tudo passa a ter uma composição de três. E aí é onde a gente começa a compreender. O espírito do ser humano, o antes do ser, este espírito tem uma composição incriada, tratada pela Umbanda, e não precisa brigar com Kardec, quando Kardec diz que houve uma criação de um espírito que teve que se aperfeiçoar, verdade? Que é a tal da lapidação. Então, essa é a parte do espírito da natural, eu diria o espírito natural, que a origem está no espírito de Deus, que podemos também traduzir esse espírito de Deus como sendo o sopro divino. Né? Mais ou menos, mas aí a alegoria é um pouco forte para a gente entender. Porque é o antes do ser, o antes da água fecundar a terra. O antes do ser é esse. Então é apenas uma sombra, essa questão do sopro divino, é uma sombra do que o verdadeiro Deus, a divina providência fez, que se colocou acompanhando, a energia racional se colocou acompanhando a transformação daquela virtude do habitante do mundo racional que se extinguiu e formou aí um novo habitante do mundo racional, vamos dizer assim, novo, entre aspas, porque tem a parte incriada, tem a parte que foi criada e tem a parte natural, que é onde a natureza passa a nos fazer com duas energias. E aí criou-se uma forma diferente de ver, e aí tornou-se confusa, que esse é o antes do ser, em três partes, e o boneco que está aqui no jogo achando que é o mesmo boneco que saiu de lá do mundo racional. E não somos. Nós não somos aqueles que saíram do mundo racional. Nós não somos apenas o espírito incriado. Nós somos também o espírito de Deus. Também. E esta é a grande responsabilidade agora da fase racional, aí eu concluiria já este vídeo, neste sentido de alerta, é que a missão que é esta parte divina de acompanhar essa transformação, a fase terminou. Essa foi a fase espiritual. A fase espiritual foi exatamente essa, em que o verdadeiro Deus acompanhou as transformações da natureza para manter a classe racional na transformação do animal. Então, este espírito divino, na fase racional, ele se retira, porque terminou a missão espiritual do espírito divino. Porque se aperfeiçoou a parte da transformação, que são os aparelhos. E estes aparelhos, agora ligados na energia racional, não mais têm essa carência do espírito divino de acompanhar. Então, cessa o efeito das religiões, cessa o efeito das doutrinas, porque agora o acompanhamento é pela própria energia racional da natureza, que é o verdadeiro espírito racional, que a natureza agora atua sobre os aparelhos, para que, então, o raciocínio causal, o espírito perene, volte, por decisão própria, ao seu estado natural. Porque ele não será jamais morto. E ele apenas vai retomar a sua forma corpórea. Então, o espírito incriado, ele vai reassumir a forma corpórea depois que desmaterializar do sistema que ele foi materializado pelas mãos de Deus para poder voltar. E para poder voltar por ter ficado em trevas, porque a planície se transformou, ficou sem luz, e aí teve que começar tudo do zero, das trevas, com a orientação divina, e aí então é que veio a redenção da humanidade,
porque a humanidade é, na verdade, a soma do espírito incriado com o espírito criado pelo verdadeiro Deus, e nós devemos agora consagrar todas as formas espirituais, somá-las, complementá-las com o estudo da cultura racional e fazer o que tem que ser feito, que é desmaterializar o incriado de todo esse sistema, sai da PlayStation e deixa de jogar esse jogo, que é um jogo de uma vida provisória. Está na hora de voltar para o nosso mundo de origem. Se você gostou do nosso programa, dê um like. Muito obrigado pela sua atenção. Salve.